Olá! Em nossa aula vamos falar sobre memória e sociedade, tradição oral e patrimônios históricos. Tradição oral. Cultura de uma sociedade transmitida verbalmente de geração para geração, garantindo a preservação da memória e dos conhecimentos adquiridos no passado. A cultura de determinado povo, ela pode ser transmitida de diversas formas. Verbal, né? No caso da tradição oral, na escrita. E antes, quando as sociedades não possuíam uma escrita definida, elas possuíam simplesmente o recurso da tradição oral como perpetuação da sua cultura. Então, de geração a geração, e hoje ainda podemos, mesmo com o advento da escrita, como um fenômeno mundial de importância mundial e escolarização, mas nós ainda garantimos que a tradição oral é muito importante na vida das sociedades, de várias partes do mundo. Vamos colocar aqui um exemplo. Esse é um livro da Editora do Brasil, Cor de Lendas, César Obeide. É interessante porque nesse livro a gente tem uma perspectiva de contos indígenas contados em literatura de cordel. A literatura de cordel também, apesar de utilizar uma escrita hoje em dia, mas ela é produto de uma tradição oral, de histórias que são contadas de geração para geração, e o autor aqui teve uma sacada muito interessante de juntar a tradição da literatura de cordel com as histórias indígenas. Os indígenas sempre propagaram sua cultura com a tradição oral, passando toda a sua cultura, seus costumes, seus conhecimentos de geração a geração, pautados na tradição oral. E aqui o autor tem uma sacada muito interessante de juntar os cordéis, a literatura de cordel, com as lendas indígenas. Aqui um exemplo do primeiro cordel, né, da lenda indígena, a lenda de como o papagaio surgiu, como surgiu a voz do papagaio. Já contei muitas histórias de quelônia e de felino, mas agora é uma lenda que no verso eu afino, para dizer de papagaio que antes era um menino. Não se assuste, meu leitor, nem despreze a poesia, é que a voz do papagaio no passado não existia. Afinal, lendas misturam o real e a fantasia. O menino era goloso e comia sem parar. Adorava engolir sem ao menos mastigar o que viesse pela frente para a fome saciar. É interessante como ele vai desenvolvendo ali uma lenda indígena na literatura de cordel, pautado naquela formulação toda da literatura de cordel. Bom, um outro exemplo aqui, nós vamos falar de tradição oral africana. É um exemplo também de um livro da Editora do Brasil, Orelha vai à escola todos os dias. Provérbios africanos para ler e refletir. Sem os provérbios, o idioma seria um esqueleto sem carne, sem corpo e sem alma, como diz o ditado Zulu. Desde os tempos imemoriais, eles fazem parte da cultura africana e representam, assim, um modo peculiar de ver o mundo através das palavras. Uma pessoa que domine e empregue os provérbios de forma adequada é altamente respeitada. Na Nigéria, os provérbios são chamados de palavras embrulhadas. Saber desamarrá-las é como abrir um baú, abarrotado de sábios conselhos, advertências, consolos, alegrias, elogios e críticas. Nesse livro, os provérbios são apresentados de acordo com os respectivos países. Vale lembrar que em muitos deles, semelhantes ou com pequenas variações, são encontrados nas mais diversas regiões do imenso e diversificado continente africano. Então, bem-vindo ao infinito universo dos provérbios africanos. Divirta-se e tire suas próprias conclusões, pois eles oferecem uma multiplicidade de interpretações. Vou deixar aqui exemplos de umas páginas para vocês. Não experimente a profundidade de um rio com os 2 pés. Provérbio de Gana. Orelha vai à escola todos os dias. Níger.
E aqui nós vemos o exemplo de um site de uma... Ela é uma blogueira brasileira apaixonada por tradição asiática, lendas asiáticas. Então ela tem um blog que mistura muitos contos, lendas, mitos e lendas asiáticos, e são histórias incríveis, e ela exemplifica, ilustra, ela põe o site assim com um visual muito atraente e explicando toda essa fascinação que ela tem pela cultura asiática. Então aqui tem a Princesa Abandonada, de Princesa Abandonada, a lendária heroína do xamanismo coreano. Então é um conto, uma lenda coreana disponível no site dessa brasileira que é apaixonada pela mitologia, né? Mitos e lendas asiáticas. Aqui aparece mais uma página do blog dela. E aí passamos para patrimônio histórico. Bom, o patrimônio histórico, ele pode ser material ou imaterial. Uma sociedade, ela pode possuir um patrimônio histórico que seja relativo às suas características, de acordo com aquilo que ela designou como e foi acontecendo ao longo do tempo como sociedade. Então, o patrimônio histórico ele pode ser material ou imaterial e sempre é de grande relevância para aquela sociedade, historicamente e culturalmente. Como patrimônios materiais, nós podemos designar as edificações feitas pelo homem, as praças, as cidades, estátuas, monumentos ou as paisagens naturais constituídas ao longo da história daquele determinado local, né? Sendo construídas pelo homem ou paisagens naturais, mas que sejam de relevância para aquela sociedade e possam caracterizar aquela sociedade com a característica que seja natural ou aquela construída pelo homem. Alguns exemplos de patrimônio imaterial também faz parte do patrimônio histórico, a música, a arte, festas populares, comidas típicas, danças, costumes locais. Nessa figura, nós vemos o monumento de Stonehenge. Stonehenge fica nas ilhas no Reino Unido e é um monumento construído desde a nossa história antiga, que pode ser datado no começo da sua construção de 3.100 anos antes de Cristo até 1.100 anos, onde ele teve constantes modificações nesse período e uma utilização como referência cultural e de grande relevância hoje para o mundo. Não se considera só um patrimônio histórico do Reino Unido, mas hoje também é um patrimônio histórico mundial. Outro exemplo de patrimônio histórico mundial é a Muralha da China. Aqui nós verificamos a página da Wikipedia, que conta a história da Muralha da China, como ela foi constituída, por quê, motivos e todas as informações. Quem construiu naquela época, quanto tempo levou, também assim como Stonehenge, a Muralha da China levou muitos anos para ser definida como ela é hoje, né? Pautada em trabalho escravo, com uma história de muito sofrimento, uma história muito bonita e muito triste da humanidade. Mas um monumento que se tornou referência mundial pela sua grandiosidade. Página do IFAM, nosso Instituto de História. Patrimônio Mundial e Cultural Natural, vem com definição sobre o tema. E aqui nós vemos o Cristo Redentor e uma linda foto do nosso Rio de Janeiro, que também hoje é um patrimônio da humanidade. Aqui um exemplo de uma pesquisa na página do Google falando sobre
patrimônio histórico imaterial. Então, se você jogar o tema no Google, vai ver uma série de imagens ou buscas no geral pelo tema. Aqui eu fiz um pequeno apanhado, só um print de uma tela que vocês podem usar como referência o norte da pesquisa para que vocês possam fazer uma definição e chegar à nossa conclusão de atividade. A capoeira vira patrimônio imaterial da humanidade. Então, ao mesmo tempo que a capoeira é um patrimônio imaterial nosso brasileiro, ela tornou-se também da humanidade. Por quê? Se a gente for parar para pensar hoje, é engraçado como até no Japão existe um movimento de capoeiristas e a gente consegue relatar isso em diversos locais do mundo. Se a gente começar a fazer uma pesquisa sobre o tema, como a capoeira se difundiu, como foi um costume trazido pelos escravos, modificado às necessidades da escravidão aqui no Brasil, para a necessidade dos negros de defesa, de comunicação, e se tornou hoje uma referência em termos de cultura, né? Da nossa identidade cultural e para o mundo. Então, não só nossa identidade, mas para o mundo hoje, a capoeira é um patrimônio imaterial, né? Não é palpável, não é uma coisa que você pode dizer que é físico, é um prédio, é um local, né? É um patrimônio imaterial da humanidade. E é muito interessante a gente saber que a capoeira é considerada hoje um patrimônio histórico e imaterial da humanidade. Aqui também nós vemos referências do Mar Abaixo, referências do carimbó, do bumbo meu boi. Tem uma outra pesquisa, conheça 5 patrimônios culturais imateriais da humanidade. Patrimônio cultural imaterial, falando de novo, novamente sobre a capoeira. E o maracatu. É um exemplo da riqueza, e isso aqui é muito pouco perante a nossa cultura. Cada estado, cada região do nosso país possui uma manifestação cultural diferente, uma culinária diversificada, a arte, né? Uma arte refinada para aquele contexto cultural. Então, hoje nós podemos dizer que nosso país ele preza por uma diversidade cultural muito grande. Patrimônio histórico e material muito grande. O material também. Temos imensas referências, arquitetura, edificações, cidades, os nossos biomas. E aqui uma outra pesquisa do Google falando sobre o patrimônio histórico e material do Brasil, com uma pesquisa específica para a culinária. Então aparecem aqui diversos pratos. Vamos colocar aqui como que chama atenção o bolo de rolo do Pernambuco, que é super conhecido, os queijos em Minas Gerais, produtores de queijo conhecidos em todo o Brasil, a comida típica de Aracaju, e ali parece que é uma tapioca. A mandioca ela é altamente utilizada em vários pratos, né, da nossa culinária tão diversificada. O milho também, bolo de fubá, também é muito requisitado. O nosso café, que faz parte hoje da nossa identidade, né, brasileiro, gosta muito de café. Então, toda essa riqueza cultural que a alimentação também nos traz, ela é amplamente colocada como o patrimônio histórico e material do nosso Brasil. Vamos fechar nossa aula? Depois dos exemplos citados, você consegue saber que correlação com a sua vida cotidiana se encaixam tradição oral e patrimônio histórico? Dê exemplos e compartilhe com o grupo. Vamos formar grupos para redefinir conceitos de tradição oral e de patrimônio histórico de acordo com a nossa vivência. Que exemplos vocês podem trazer para o debate? Vocês podem se reunir em grupos, conversar sobre os temas abordados, utilizar o nosso material como referência, ou vocês podem fazer consultas também no Google, consultas confiáveis, em sites confiáveis, para chegarem a finalizar dentro da sua comunidade
dentro da sua individualidade ou na sua coletividade, você consegue identificar a tradição oral na sua família ou na sua comunidade? Existe a prevalência de relatos orais de familiares, de vizinhos, de pessoas conhecidas, de pessoas que são referências na comunidade, que vocês possam colocar como uma tradição oral, próximo à realidade de vocês. O que constitui patrimônios históricos materiais e imateriais? Se você é uma pessoa que vem da região norte, você tem uma tradição culinária, uma tradição de histórias e lendas, uma tradição que traz e que remete à sua vivência. Se você é do Nordeste, idem. Se você é do Sul, se você é do Centro-Oeste, se você é do Sudeste. Cada região tem suas características próprias. A diversidade do grupo é que vai dar o tom para saber, no final de tudo, o que vocês conseguem relacionar. Esse grupo que vai fazer a finalização, a pontuação de tradição oral e de patrimônios históricos dentro da sua realidade, consegue identificar na sua proximidade que são conceitos de patrimônio histórico material, imaterial e de tradição oral? Você consegue se perceber como sujeito dentro da tradição oral, mesmo que seja pela percepção de parentes que contavam histórias, de saberes que vocês adquiriram com outros, sejam da comunidade, sejam dos seus familiares ou de pessoas conhecidas e referentes no seu meio social. Vamos discutir, pontuar e definir esses conceitos para que depois de apontados nós possamos discursar sobre eles, ok? Conto com a participação de todos e obrigado.